Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando para mais uma aula de atualidades. Desejar um bom estudo aí para todos. Não poderia ser diferente, né? O tema da nossa aula hoje vai passar pelas eleições norte-americanas, estadunidenses, né? Para a presidência da República. E para trazer um pouco mais para a nossa realidade, né? Acho que não cabe discutir o sistema eleitoral norte-americano. Acho que isso aí teria que ser uma aula à parte, ligada com a ciência política. Uma hora que a gente for estudar isso em sociologia, alguns já estudaram, né? Outros que estão assistindo o vídeo não estudaram ainda, vão poder entender melhor os princípios que regem aí a democracia liberal norte-americana. Mas para ficar mais próximo da gente, pensando na vitória de Joe Biden como presidente, futuro presidente a partir de 20 de janeiro ao meio-dia dos Estados Unidos da América, embora o derrotado Donald Trump diga que vai recorrer à justiça e que vai tentar apelar de todas as formas, alegando fraude nas eleições, mas por enquanto não é uma prova factível de que de fato ocorreu fraude. Mas vamos aguardar. O governo brasileiro ainda não reconheceu a vitória de Biden. É um dos poucos governos. O Brasil, a China e a Rússia, desses países mais importantes, são os que não reconheceram a vitória de Biden ainda. Os demais países sul-americanos, os países europeus, parece que dentro do próprio Partido Republicano muitos já reconheceram, como o ex-presidente George W. Bush parabenizou Biden pela vitória. Então, assim, vai se estender, vai dar algum noticiário ainda, mas acredito que é irreversível para a tristeza de Donald Trump. E o que vai mudar em relação ao Brasil? A entrada do presidente ligado ao Partido Democrata dos Estados Unidos. O que muda para a nossa relação? Bom, vocês acompanham o noticiário, são pessoas informadas, sabem que a política diplomática brasileira nos últimos anos teve uma mudança drástica, né? Com a entrada do atual governo, a forma de encarar a política internacional, sim, mudou demais. Antes o Brasil apostava em relações multilaterais, tentando ter boas relações com todos os países, tendo, tentando se manter sempre que possível em uma esfera neutra e tendo uma tradição diplomática de grande mediador no cenário internacional. O atual governo partiu para uma perspectiva mais ideológica contra o que eles chamam de globalismo, que seria todas essas políticas pensando o bem-estar comum, para além dos estados nacionais, né? O governo se pauta muito na questão da soberania nacional e do patriotismo, e acabou se isolando diplomaticamente de antigos aliados, como, por exemplo, o Mercosul. O Brasil, no início do governo, tinha uma aproximação com a Argentina, com o Chile, por serem governos mais alinhados com o espectro ideológico da direita, mas que perderam as últimas eleições e o chefe de Estado não foi muito diplomático nesse sentido. O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também tem se mostrado um tanto quanto irredutível no que diz respeito a países com alguns desentendimentos sobre alguns temas em relação à visão ideológica do governo. É, Se afastou, também tivemos muitos atritos com países da União Europeia, como a França, situações constrangedoras no cenário internacional, né? Principalmente envolvendo a questão do meio ambiente, da Amazônia e a crescente aumento das queimadas aí, dos focos de incêndio e a pressão internacional, e o governo alegando que essa pressão nada mais é do que um disfarce para interesses econômicos obscuros desses países, né? Também vimos uma relação com a China ser arranhada, embora a China seja a maior parceira comercial do Brasil, o segundo maior parceiro é os Estados Unidos da América,
e parece que o governo apostou todas as fichas numa relação bilateral com os Estados Unidos. E existem especialistas que digam que é mais do que uma relação bilateral, né? É mais uma relação pessoal. É menos uma relação entre estados e mais uma relação pessoal entre o presidente brasileiro e agora futuro ex-presidente norte-americano, né? Vai terminar o seu mandato e vai sair da Casa Branca. E Joe Biden já mostrou que vai mudar algumas questões da política internacional norte-americana. É claro que os Estados Unidos sempre vão se colocar como o grande ator no cenário internacional, né? Então, em alguns pontos não existem mudanças, que a gente vai observar algumas. Mas, por exemplo, em relação a direitos humanos e meio ambiente, é provável que haja uma transformação aí da postura do governo norte-americano, que pode impactar ou não no Brasil, vai depender do grau de pragmatismo do nosso governo. Então vamos ao primeiro tema que parece ser o central nessa questão das relações bilaterais entre Brasil e os Estados Unidos a partir de 20 de janeiro do ano que vem. A questão do meio ambiente. O Biden já deixou claro que pretende se alinhar novamente com a União Europeia, retomar a política de redução de emissão de gases de efeito estufa que o presidente atual e futuro ex-presidente Donald Trump tinha se retirado, né? A saída dos Estados Unidos do Tratado de Paris foi o grande exemplo, foi uma promessa cumprida por Trump, que disse se preocupar mais com os cidadãos de Pittsburgh do que com os cidadãos de Paris, sem parecer compreender que a questão ambiental não enxerga fronteiras entre países, né? E o Biden, durante a campanha, já manifestou muita preocupação com questão ao desmatamento e já cogitou que talvez seja necessário um caminho de retaliações econômicas contra o Brasil, caso não haja uma mudança significativa na política ambiental do atual governo. Na prática, o que pode resultar? Se o Brasil não tomar uma postura conservadora, for mais pragmático, tendo em vista que caso rompa assim de uma maneira significativa, não romper, né? Romper não é a palavra, se afaste do governo norte-americano com a saída do Trump, o Brasil corre o risco de ficar isolado no cenário internacional. O Brasil, que sempre teve um ótimo trânsito diplomático, corre o risco de um isolamento assim, que seria, de certa forma, catastrófico para a política internacional brasileira. Mas, se o governo for pragmático, colocar questões ideológicas em segundo plano, as relações tendem a permanecer normais. E uma sinalização que muitos analistas apostam do governo Bolsonaro é o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é muito criticado pelos ambientalistas e que a situação dele ficou mais complicada após vazarem não, né? A justiça liberar o vídeo da reunião ministerial do presidente em que ele fala que se deve aproveitar a pandemia para passar a boiada em relação a derrubar restrições a práticas de desmatamento, né? Então, poderia ser um sinal de que o governo brasileiro está disposto a negociar de uma nova maneira, porque é provável que na hora de sentar à mesa com o governo brasileiro, a questão da Amazônia e do meio ambiente seja colocada à mesa. Além desse sinal do governo brasileiro que se espera, né, que se imagina que o governo norte-americano vá exigir, o futuro presidente, né, também em um debate com Trump durante as eleições, ele propôs a criação de um fundo em conjunto com outros países de 20 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais, com o intuito de proteger a Amazônia. E claro, a partir disso ele exigiria uma contraproposta do governo brasileiro. Se fala numa redução de pelo menos 50% das taxas de desmatamento, algo que, segundo especialistas, não é absurdo. É um ritmo que o Brasil já vinha seguindo anteriormente. Na época, o presidente não reagiu bem à fala do Biden, dizendo que a declaração é desastrosa, gratuita
e que, de certa forma, ela talvez ferisse a soberania do Brasil, né, em relação ao seu território. Mas esse sinal do governo americano desse fundo pode não mudar em nada, né? A gente tem dois cenários: o governo brasileiro se mostrar irredutível, conservador ideologicamente, ou se mostrar pragmático e pensar mais nas questões econômicas, né? Então, pode ser que o governo não aceite o dinheiro para essa finalidade, até porque o governo já deu um sinal nesse sentido, né? Anteriormente, quando deixou de receber, teve verba paralisada do Fundo Amazônia, que é um fundo criado por outros países, principalmente europeus, que repassa verbas para o Brasil para financiar políticas de proteção. Mais de 3 bilhões de reais nesse fundo estão paralisados por conta das políticas do ministro Ricardo Salles. A saída da Alemanha, da Noruega, bloquearam cerca de 300 milhões de reais, e para retomar exige uma série de mudanças, né? Deve ser aplicado para combater o desmatamento esse dinheiro, nada mais, e deve ter uma fiscalização da sociedade civil, e é o ponto de discordância que o governo teve em relação a esses países. Alguns especialistas entendem que o governo pode bater o pé no curtíssimo e curto prazo, tentar mostrar alguma posição mais firme, mas que, mediante ameaças de sanções econômicas, que também não é assim, né, gente? Não vai trocar o governo, vai sancionar economicamente o Brasil, vai bloquear, exigindo mudança na Amazônia. São sinais, né? Por isso que a gente fala a médio prazo. Conforme os sinais forem se tornando mais evidentes de que pode caminhar para esse lado, provavelmente o governo sofrerá pressões internas de setores ligados ao agronegócio exportador, que vai ser muito prejudicado caso as relações comerciais com os Estados Unidos se enfraqueçam, e o governo, então, a médio prazo, vai acabar cedendo à pressão, de acordo com alguns especialistas, tá? 50% de redução do desmatamento, que, segundo ambientalistas, é plenamente possível, tá certo? Além disso, o governo americano deve estimular companhias multinacionais em assumir compromissos de proteger o meio ambiente, fazer uma economia mais sustentável. E até aí, falando da questão do jogo político interno, né, que a gente está falando que a médio prazo pode ficar insustentável devido à pressão de alguns setores, a pressão dos setores ligados ao agronegócio, que pressionaram o governo e impediram a saída também do Brasil do acordo do Tratado de Paris. O Brasil acabou não saindo devido à pressão desses setores da sociedade, que teriam suas relações econômicas de exportação extremamente prejudicadas. O que é bom frisar é que vai mudar alguma coisa, mas o Trump, ele nunca falou abertamente em destruir a Amazônia. O que acontecia de fato? Não era uma questão importante para o governo Trump. As relações internacionais do governo norte-americano, elas não dependiam de exigências ecológicas. Trump nunca disse para destruir a Amazônia, mas, por exemplo, o fato dele negar o aquecimento global deu suporte para políticas, o desmantelamento de políticas ambientais no Brasil. O que a gente pode observar como sinal do governo futuramente é o afastamento ou realocamento de nomes como Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, que é um ministro também muito ligado à ala ideológica do governo, que defende discursos em relação ao globalismo, ou seja, tem uma posição muito problemática para transitar dentro da ONU, porque enxerga a ONU como uma instituição que vai contra os interesses nacionais e contra valores tradicionais conservadores. Então, essa mudança pode ser o primeiro sinal. Outra mudança deve ser em relação a políticas de direitos humanos. O Donald Trump sempre foi muito criticado em relação a isso, inclusive agora nas manifestações do Black Lives Matter. O governo norte-americano do Trump sempre foi taxado como muito omisso em relação a questões dos direitos humanos e das minorias.
Então, com a entrada do democrata Biden no governo, os Estados Unidos vai se tornar provavelmente mais atuante na proposição de políticas que garantam os direitos humanos, que já é uma diretriz da ONU, né? Os Estados Unidos devem voltar para todos aqueles princípios da ONU que tinha durante o governo Obama, né? E o que vai mudar para o Brasil? Pode haver uma pressão e vai ficar, talvez não do que já foi, né? Mas vai ficar mais difícil para o Brasil dar sinais contrários a essa política. Recentemente, o Brasil assinou uma declaração de Genebra contrária ao aborto com países extremamente conservadores, e medidas como essas devem perder espaço no governo a partir de agora. Questões ligadas aos direitos das mulheres, igualdade racial, direitos das minorias, né, vão estar nas pautas das relações internacionais. E o Brasil é um país que, por exemplo, a população LGBTQIA+, sofre mais violência no mundo, um dos países que sofre mais violência no mundo. E sim, uma sinalização de que o governo Biden provavelmente siga nesse caminho é que teve um acordo ainda durante, um acordo não, uma visita ainda durante o governo Dilma, em que o Biden entregou para a então presidente, documentos que diziam respeito à ditadura militar brasileira, sobre tortura, assassinatos, que comprovadamente, documentalmente, tiveram apoio do governo norte-americano. E ele entregou sinalizando frente à Comissão Nacional da Verdade, né? Então, se o Brasil não cumprir essas medidas de direitos humanos, vai ficar difícil assinar novos tratados econômicos. O governo do Biden também deve ter mudanças em relação ao combate à Covid, né? O governo Trump é taxado por muitos como anticientificista, né? Obscurantista. O Biden deve dar mais espaço para os setores ligados à ciência, né? Já disse que deve adotar a obrigatoriedade do uso de máscaras e talvez ou não, né? Esse caso já é mais especulativo mesmo. Pode vir a pressionar que o Brasil tenha políticas mais efetivas, um, um planejamento a nível federal, que a gente sabe que no Brasil está muito descentralizado, porque o governo não se mostrou alinhado com as diretrizes da OMS para combater a pandemia. E os governos estaduais se mostraram. É provável que Biden se alinhe às diretrizes da OMS e talvez espere uma sinalização do governo brasileiro, podendo pressionar através de um crescimento dos casos aqui no Brasil, impedir a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, mas isso é um nível muito especulativo. Mas é importante ter uma boa relação nesse sentido, porque os Estados Unidos podem vir a exercer um papel muito importante no desenvolvimento de vacinas. Inclusive, hoje no noticiário, hoje dia 9 de novembro, foi dito que uma vacina chegou a 90% de eficácia, uma vacina desenvolvida em solo americano. Então, é importante ter uma boa relação nesse sentido. Então, esses são os pontos de atrito, mas tem pontos que são próximos e devem permanecer próximos. Por exemplo, a política do Biden não deve mudar nada, absolutamente nada, em relação à Venezuela. É uma crítica ferrenha ao governo do Nicolás Maduro, que também é compartilhada pelo atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Então, nesse sentido, é um ponto de convergência entre o futuro governo norte-americano e o governo brasileiro. Além disso, o Brasil tensionou um pouco as relações com a China e o próprio governo de chinês não entende que o governo de Joe Biden vai amenizar as tensões criadas por Donald Trump, principalmente no que diz respeito à tecnologia de 5G desenvolvido pela China, uma empresa chinesa, e os riscos de espionagem cibernética, né? Então, devem aparecer muitas tensões. E se o governo brasileiro soubesse posicionar bem ao lado do governo norte-americano, pode ser que tenha uma vantagem. Ou não, né? Porque a gente está falando de dois parceiros muito fortes do Brasil. Talvez fosse mais interessante para o Brasil tentar se retirar um pouco dessa briga. Porque se alinhar com qualquer um dos dois vai gerar um prejuízo imenso para a economia nacional.
Porém, por questões ideológicas, é mais provável que mesmo Biden não sendo, como o próprio presidente Bolsonaro disse, o candidato preferido dele, ele siga mais próximo dos Estados Unidos. A relação Brasília-Washington continue sendo mais forte que a relação Brasília-Pequim. E os acordos que já foram assinados no governo Trump devem permanecer. O que pode acontecer no caso da Amazônia, futuramente, alguns desses acordos sejam finalizados e ter dificuldades para assinar novos acordos. Então, aqui um geralzão sobre uma perspectiva da política internacional das relações Brasil e Estados Unidos, que hoje é o principal aliado do governo federal, e o que pode mudar. Espero que tenha ajudado vocês. Procurem ler a respeito, é tudo muito dinâmico, né? E é claro, é tudo muito especulativo. A gente está lidando com quase certa a posse do Biden, mas sabe-se lá, né? Tudo pode acontecer e nada pode acontecer. Eu acho muito provável que ele se torne o 46º presidente dos Estados Unidos da América. Um abraço, turma. Até a próxima.